O que uma indústria tem de diferente de uma empresa comercial é, em essência, o gerenciamento dos seus estoques e o método de custeio. Isso falando em termos de contabilidade, escrituração fiscal e de sistemas. Então vamos imaginar que uma empresa comercial, para simplificar, ela compra mercadorias de um fornecedor, armazena mercadorias nesse estoque e ela vende aquelas mesmas mercadorias para os seus clientes do mesmo jeito que as comprou, sem nenhum tipo de transformação. Já na indústria, a empresa compra matérias-primas, embalagens, insumos. Então, ela compra componentes de um produto final. Ela armazena esses componentes no que nós chamamos de estoque de matérias-primas. Depois, essa indústria, quando vai produzir aquele seu produto que ela vende, ela retira essas matérias-primas, que ali eu vou generalizar sendo os materiais componentes do produto, as embalagens, os insumos totais. Então ela retira essas matérias-primas do seu estoque de matérias-primas e coloca no chão da fábrica, no pátio, alimenta as máquinas da fábrica. Então, quando esses materiais estão em processo, eles deixaram lá a sala, a prateleira, o armazém de estoques de matérias-primas, mas ainda eles não se transformaram, ainda eles não alimentaram o estoque de materiais acabados, então eles estão no que nós chamamos de estoque de materiais em elaboração. E só quando o processo de fabricação termina é que esses materiais, então, desaparecem, né, do chão da fábrica e aparecem nas prateleiras, no armazém de estoque de material acabado. Então, eu gostaria que nós pudéssemos imaginar o processo de trânsito de materiais em uma fábrica da seguinte forma. Imagine aqui na minha esquerda o estoque de matérias-primas. Então, o caminhão do fornecedor descarrega aqui. Imaginemos aqui na minha frente o chão da fábrica, o pátio, as máquinas. Então, aqui estará o estoque de materiais em elaboração. Imaginemos aqui à minha direita o estoque de materiais acabados, de produtos finais terminados. São esses produtos que eu vou vender. Aqui está a minha expedição, aqui estão os meus vendedores que vendem esses produtos para os meus clientes e o meu caminhão os coleta daqui para entregar. Tá? Então, lá na contabilidade, no meu sistema, e falando agora do nosso DDO, ERP, o Privatus, como é que a gente gerencia esses estoques? Então, todo o material que é comprado, ele é armazenado num estoque no meu grupo de ativo, item por item, respeitando ali as suas unidades de medidas, né? Se são medidas em litros, em metros, em quilogramas ou em unidades. E nós temos cadastrado como materiais acabados ou em elaboração aquilo que nós nos propomos a vender. Imaginemos como exemplo uma fábrica de sandálias, de chinelos. Então nossa fábrica vai lançar um produto no mercado. Sandália modelo Maravilha. Então, quando eu vou cadastrar essa sandália modelo Maravilha número 37, por exemplo, no cadastro desse produto há um campo que nós chamamos de ficha técnica. Ficha técnica é a receita, é a lista dos componentes utilizados para fabricar
uma única unidade daquela sandália modelo Maravilha número 37. Então lá nessa ficha técnica estariam, por exemplo, assim, solado de borracha, tiras, não sei como se chama aquilo, aquelas tiras que ficam em cima do pé e que são soldadas no solado. Está lá também naquela listagem a caixa de papelão da embalagem. Está lá naquela ficha o saquinho de plástico que embrulha o chinelo dentro da caixa. Estão lá, por exemplo, as etiquetas que se colam nas caixas. Estão lá, por exemplo, qualquer outro material, se vai um papel que embrulha, se vai lá algum pigmento, alguma quantidade de tinta para pintar algum componente, né? Um botão, um enfeitezinho, tá? Então, nessa ficha técnica vão os produtos que compõem aquele meu acabado. Então, são esses materiais que eu vou comprar dos meus fornecedores e vou estocar fisicamente aqui no meu estoque de matérias-primas e no meu sistema, na minha contabilidade, no estoque de matérias-primas. Uma conta contábil para cada item. Quando eu abrir uma ordem de produção dizendo que eu vou fabricar 1000 unidades da sandália Maravilha número 37, então essa ordem de produção, esse documento, que antigamente era uma ficha em papel, hoje ele é um formulário digital. Quando eu abrir essa ordem de produção, a minha ferramenta, o meu ERP, o meu sistema deve retirar essas quantidades do meu estoque de matéria-prima, essas quantidades que eu disse que eu usaria naquela ficha técnica para produzir uma sandália Maravilha, número 37, multiplicado por 1000 unidades. Então ele deve retirar aquelas quantidades do meu estoque de matéria-prima e deve depositar no meu estoque de materiais em elaboração. Aqui no meu chão da fábrica, lá na minha contabilidade, no meu grupo, né, no meu estoque de materiais em elaboração. Então, enquanto as costureiras estão lá costurando as tiras, o pessoal está soldando as tiras no solado, alguém está embalando, colando etiqueta, as máquinas estão imprimindo não sei o quê, a estampa, né? Então, nesse momento, olha só, aqueles materiais não estão mais no meu estoque de matérias-primas. Se alguém for lá contar o estoque nesse momento, aqueles materiais não estão lá. As prateleiras devem estar com os saldos conferindo com o sistema. Mas aqueles materiais também não estão ainda lá no meu estoque de materiais acabados, aqui na minha direita, ou lá no meu plano de contas, na minha contabilidade, no estoque de materiais acabados. Se alguém for lá contar, não tem esses chinelos prontos lá. Então, onde eles estão? Eles estão no centro da fábrica. Eles estão na mesa da costureira, eles estão lá na mesa da máquina que faz a colagem, a solda, eles estão lá na máquina que faz a estamparia, o silk screen, esse tipo de coisa. Então, essas quantidades e o custo delas estão vagando ali, entre aspas, entre o estoque de matérias-primas e o estoque de materiais acabados, elas estão ali, enquanto se fabrica, no estoque de materiais em elaboração. Quando se termina de fabricar aquele lote cujo eu abri a ordem de produção de 1000 unidades da sandália Maravilha número 37, então quando o operador, lá no final da linha de produção, produziu as 1000 unidades, ele vai fechar, ele vai encerrar aquela ordem de produção. É nesse momento que, automaticamente, a ferramenta, o ERP, o DDO, ERP, o Privatus, deve, então, retirar as quantidades e os saldos daqueles materiais em elaboração e deve os depositar
no estoque de materiais acabados. E, a partir daí, eles estão disponíveis à venda.